Cara, muita reclamação da torcida do Flamengo, né? Principalmente com relação à questão do Pablo, né? Primeiro, mais cedo a gente trouxe a reclamação da torcida com relação à questão do Igor Coronado, do Braz, até o Antônio Tabet, vários perfis grandes reclamando do Flamengo ignorar, né, o Igor Coronado, dizer que não interessa e tá procurando, né, fez de tudo para contratar o Evander, queria pagar até 10 milhões de dólares no Evander, né, junto lá à equipe da MLS. Então a gente sabe que isso está incomodando muitos torcedores, mas agora a situação do Pablo gerou aí ainda mais revolta da torcida do Flamengo, tá? Porque o Flamengo vai pagar parte do salário do Pablo. E nessa daí, eu vou ter até que defender um pouco a decisão. Porque o Tite não contava com o jogador, o Tite não queria a permanência do Pablo, não iria utilizar o jogador. E é um jogador com salário que beira ali o 1 milhão, né, 800 e poucos mil reais. E você deixar de pagar uma boa parte disso, mas o Flamengo vai pagar 26% do salário que ele recebe do Botafogo. Ele recebe 74% do Textor, os outros 26% o Flamengo vai pagar. O Flamengo está pagando para ele jogar no Botafogo, mas o Flamengo fez uma cláusula lá também, onde se ele jogar contra o Flamengo, paga 2 milhões de reais ao Flamengo, tá? Com relação à questão do Flamengo ajudar, realmente o Flamengo vai ajudar com parte do salário do Pablo, né? Mas a gente sabe que o Flamengo não iria utilizar o jogador. Você vai pagar quase 800 mil reais praticamente para você não utilizar o jogador. Assim que eles pensaram, vamos emprestar para o Botafogo 1 ano, né? O Botafogo paga boa parte do salário, sobra 26% para a gente, e com isso a gente fica liberado, né, até para poder abrir brecha na folha mensal do Flamengo. A folha vai ficar maior, com uma brecha para você contratar um outro jogador. O próprio Léo Ortiz, né, deve ganhar nessa faixa aí, um pouquinho mais, e aí com isso o Flamengo, com o salário que pagava ao Pablo, paga o Léo Ortiz e vai diminuindo a sua folha com outras saídas que a gente teve também. Então essa situação acabou gerando muita revolta dos torcedores. Passar para vocês aqui, antes da gente continuar falando de mercado da bola, a gente já falou do Pablo, dessa situação do Pablo, falamos aí, ressaltamos de novo a questão do Igor Coronado, do Evander, e vamos falar aqui agora sobre o Flamengo e Vasco, né? Começa aí a preparação para o Flamengo e Vasco, jogo de domingo, e aí a Ferge está realizando, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, uma reunião com os representantes de Flamengo e Vasco para definir a equipe de arbitragem do clássico do próximo domingo, tá? Então, o Cacau Cota, né, o diretor de Relações Externas, é o responsável, está de volta, cara que tem culhão, vamos falar assim, o cara que, porra, que bota o pau na mesa, né? Que antes estava indo o seu Spindle para as reuniões, e aí vocês viram o que aconteceu no Flamengo ano passado, né? O Cacau Cota é o cara ideal para estar lá, nessas reuniões, batendo de frente lá, resolvendo, escolhendo arbitragem, né? O Cacau Cota tem que estar na CBF, tem que estar na Comebol, tem que estar na Ferge, e estava. Tá lá, na verdade, ainda enquanto a gente grava esse vídeo, reunido na Ferge, ele representando o Flamengo, a reunião aí. Também tem a questão, né, da reunião de hoje, né, do Braz e do Spindle, lá com o Red Bull Bragantino, sobrou, aí quando eles não podem, sobra pro Cacau, né, sobra pro Cacau. Tem que manter, meu irmão. Não adianta só quando vocês não podem, não. Tem que manter. O cara que para ir pra reunião tem que ser o Cacau. É ele que dava certo sempre, tá? E aí a escolha da arbitragem, né, agora é em consenso que essa escolha acontece com Flamengo e Vasco, e o Cacau, pelo Flamengo, acabou aceitando, e eles chegaram num denominador comum, e após a reunião, então, ficou definido que o árbitro é o Wagner do Nascimento Magalhães, e aí o VAR vai ficar no comando do Bruno Arleu de Araújo, tá? Então, informação aí para vocês com relação ao jogo, a arbitragem, então, com um acordo entre os dois clubes, né? E o Cacau Cota representou o Flamengo e decidiu, do Wagner do Nascimento Magalhães, e o VAR, então, Bruno Arleu de
de Araújo. Esse jogo aí que já tá mexendo com a galera já tá pensando aí no Flamengo e Vasco. Flamengo que tem um jogo a menos e pode buscar o G4 e depois, né, possivelmente ainda lutar aí pela primeira posição, vencendo todos os clássicos, né? O Flamengo tem aí os clássicos todos ainda pela frente e um jogo a menos, então eu acredito muito que o Flamengo possa assumir a liderança, que ontem, né, o Fluminense até está na liderança, venceu o Bangu, mesmo sendo zoado com o Mundial, né, a drogaria mundial que o Bangu botou no meião para zoar o Fluminense, né, o patrocínio pontual ali zoando o Fluminense. Bem, passar para vocês aqui com relação ao Thiago Maia, né? A situação envolvendo o volante segue indefinida, tá? O Flamengo já deixou claro que deseja negociar o jogador por um valor de cerca de 4 milhões de euros e o Internacional, por sua vez, assinou com um valor somente pouco acima de 2 milhões de euros e ainda não agradou o Flamengo, tá? Então, segundo o Vene Casagrande, o Internacional já fez contatos iniciais com um plano B para a posição, o Matheus Rossetto, né, que está livre no mercado. O Thiago Maia sequer viajou com a equipe rubro-negra para os Estados Unidos por conta das negociações com o clube, né, com o Colorado. E o volante ficou treinando no CT Ninho do Urubu e chegou a atuar no duelo contra a Portuguesa do Rio, pelo Cariocão, sob o comando de Mário Jorge. E vale lembrar que o Thiago Maia não viajou para o jogo em Belém, né? Então está nesse impasse se é ou não contratado pelo Internacional, tá? Jogador aí de 26 anos e tem contrato aí com o Flamengo até o fim de 2026. É jovem, né, o Thiago Maia. Vive um momento ruim, mas se não sair, cara, tem que dar oportunidade. Eu ainda acho que é um bom jogador. É um bom jogador. Sei que o pessoal tá com birra do Thiago Maia, mas eu acho o Thiago Maia um bom jogador. Já fez boas partidas pelo Flamengo. É um jogador diferenciado, cara. E a despedida do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo está sendo cancelada, tá? Pelo menos até o momento está sendo cancelada. Os clubes não chegaram a um acordo pela liberação do jogador. O Bahia alega que não acertou com o Flamengo a despedida do meia no Maracanã e quer ter o jogador na partida contra o Sport nesse domingo pela Copa do Nordeste. Então o Bahia não vai liberar o Everton Ribeiro, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Isso pode mudar. O Bahia não quer liberar o Everton Ribeiro para uma despedida. E eu posso ser sincero com vocês, eu não acho isso legal. Ele não encerrou a carreira. Ele foi para outra equipe da primeira divisão do Brasileirão. Ele já está jogando lá. Ele não tem que se despedir com a camisa do Flamengo na frente da torcida. Já foi. É diferente de um jogador que encerra a carreira, né? Eu acho diferente. Você fazer despedida, tudo bem, pela história que ele teve no clube, legal. Mas ele foi para outro clube. No meu entender, não tem que fazer despedida no estádio. Teve a despedida lá no Ninho, presenteou ele, deu os troféus, beleza, as placas, ótimo. Deu bandeira, ótimo. Agora, depois, já tá jogando no Bahia, time que vai jogar contra a gente no Brasileirão. Eu, sinceramente, sou contra, tá? Querem fazer, beleza, mas o Bahia não tá querendo, então, liberar a despedida do Everton Ribeiro.